Hoje, então, nós vamos entrar no capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Romanos. Essa sexta-feira e a próxima sexta-feira estaremos aqui neste capítulo de número 5. E vocês têm aqui a maneira de localizar dentro da epístola aonde esse capítulo se encontra e a sua função dentro de toda a epístola. Nós já vimos, desde as primeiras aulas, que essa carta de Paulo aos Romanos, ela tem duas partes, parte 1 e parte 2. As duas partes são divididas em dois blocos. Então, a primeira parte vai ter o bloco 1 e o bloco 2, e a parte 2 vai ter o bloco 3 e o bloco 4. Cada um dos blocos são divididos em dois segmentos. Então, o bloco 1 tem dois segmentos. O primeiro segmento nós terminamos na última aula, terminando então o capítulo 4. E hoje começamos o segundo segmento aqui, que vai do capítulo 5 até o capítulo de número 8. O bloco 1 vai do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 8, versículo 39, terminando então lá no capítulo 8 completo. E o título, repitam, a obra da justificação. Lembrando que então, justificação é também um dos nomes da obra da salvação. Salvação se chama também, no contexto bíblico, justificação, porque a obra é a obra por meio da qual Deus Todo-Poderoso transforma pecadores injustos em santos, salvos e justos por meio de Jesus Cristo. Por isso a justificação. Glória a Deus. O pecado do homem é injustificável. Não há nada que nenhum homem possa fazer para se auto-justificar dos seus pecados. Absolutamente nada. Somente Deus pode operar isso na nossa vida através da obra da salvação. Por isso essa obra recebe o nome de justificação. Esse bloco 1 está dividido então em dois segmentos, segmento 1 e segmento 2. O segmento 1, que vai do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 4 completo, terminando no versículo 25, o título que nós demos foi, repita, Abundou o Pecado. Abundou o pecado. Nós vimos neste primeiro segmento que o propósito do apóstolo Paulo neste primeiro segmento era demonstrar como o pecado contaminou toda a raça humana. Essa é a doutrina bíblica que se chama a universalidade do pecado. Como o pecado atingiu a todos. De igual maneira, todos são pecadores, todos já vieram ao mundo em estado de pecado, como Davi descreveu no Salmo 51, versículo 5. Todos foram concebidos, gerados e nascidos em pecado. Isso que nós vimos no segmento de número 1. No segmento 2, que compreende os capítulos 5, 6, 7 e 8, 5, 6, 7, 8. Portanto, o segmento 2 tem 4 capítulos aqui dentro dessa epístola, 4 capítulos muito importantes. E o título que nós damos a esse segmento 2, repita, Superabundou a graça. Superabundou a graça. Ou seja, a obra da graça de Deus é infinitamente maior do que a obra degradante do pecado na vida dos homens. A graça de Deus se manifesta muito mais poderosa do que o pecado foi poderoso na vida de todos os homens. O pecado foi abundante, mas a graça de Deus é superabundante. Ou seja, a graça de Deus
supera o pecado com todas as suas mazelas, com todas as suas maldades que trouxe para a vida humana. A graça de Deus é poderosa para tudo superar. Glória a Deus. É isso que nós vamos ver aqui então dentro do segmento 2, essa teologia bíblica da graça que faz parte da teologia bíblica da salvação. Um dos pontos na obra da salvação que nós estudamos é a teologia bíblica, a doutrina bíblica da graça de Deus. Pela graça sois salvos. E Paulo diz isso em Efésios 2,8, não é isso? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Muito bem. Então, estamos inaugurando hoje o segmento de número 2. Essa segunda chave aqui, então, ela diz respeito apenas ao segmento 2. No nosso curso de Romanos, nós já terminamos o primeiro segmento. Então, o segmento 2, ele é formado de uma introdução e de um desenvolvimento. A introdução é todo o capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo de número 5, que nós estamos entrando hoje, né? Estamos entrando hoje e vamos ficar 2 sextas-feiras aqui, hoje e a sexta-feira que vem, no capítulo 5. Essa é a introdução, cujo título do capítulo 5, repita, graça justificadora. A graça de Deus é salvadora, portanto a graça de Deus é justificadora, ok? E o desenvolvimento então, capítulo 6, 7 e 8, nós vamos aprender dentro desse desenvolvimento como, por meio dessa graça justificadora, nós podemos viver aqui na terra, repita, vencendo o pecado. Vencendo o pecado. Porque nós estamos, desde que fomos então alcançados pela graça, nós somos inseridos numa etapa de vida na qual nós precisamos lutar contra o nosso pecado até a morte. Hebreus capítulo 12, versículo 4, está escrito: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, ou seja, até a morte. Uma das coisas que define a nossa santificação, lembrando dos 3 níveis da salvação, os 3 níveis da salvação são eles: a conversão, a santificação e a glorificação. Nós somos alcançados pela graça justificadora na conversão. A partir da conversão, a graça justificadora nos conduz à santificação. E dentre as definições da santificação, uma das definições da santificação é luta contra o pecado. Só que agora nós temos, da parte de Deus, suficiente, superabundante graça para, nessa luta contra o pecado, sermos, aquilo que Paulo vai falar lá no final do capítulo 8, mais que vencedores. De tal maneira que nós, alcançados pela graça, não temos mais nenhuma desculpa para ser derrotados pelo pecado. Se você for derrotado pelo pecado, isso é um problema seu. É porque você é um ramo que não produz fruto na videira, como nós estamos pregando aqui no Evangelho de João, e o Pai vai te cortar, porque a culpa é sua e não da videira. Tá? A videira é boa, é culpa do ramo. Deus já nos deu em Cristo Jesus, na videira verdadeira, tudo o que nós precisamos para ser, no combate, na luta diária contra nosso pecado, contra nossas tendências pecaminosas grudadas na nossa alma, nós
temos da parte de Deus, tudo o que necessitamos para ser mais que vencedores. Por isso que vamos ver aqui neste desenvolvimento do capítulo 6 ao capítulo 8, é como nós podemos viver agora em Cristo, vencendo o pecado. Glória a Deus. Hoje estamos na introdução. A introdução vai definir para nós as ações dessa graça justificadora que nos alcançou em Cristo Jesus. Portanto, aqui, essas próximas duas chaves só tem versículos, tá? Versículos, as duas últimas chaves são versículos dentro do capítulo de número 5, ok? O capítulo 5 está dividido em duas partes, assim, ó. A primeira parte do capítulo 5 são os 11 primeiros versículos, que nós demos o título, repita, mediante a fé. A graça nos justifica mediante a fé. Isso nós vamos trabalhar hoje, tá? Esses primeiros 11 versículos, vamos trabalhá-los nessa noite aqui, vamos meditar neles nessa noite. E na semana que vem vamos meditar nos versículos de 12 a 21, que descrevem essa graça justificadora como, repita, abundante graça. Abundante significa que mais do que, digamos até mais do que não, digamos assim, infinitamente mais do que suficiente para fazer de nós vencedores sobre o pecado. Amém, queridos? Vamos ver então essa parte aqui, a segunda parte do capítulo, na sexta que vem. Hoje vamos ficar nesses primeiros 11 versículos maravilhosos aqui. E esses 11 versículos estão divididos assim, ó. Estão divididos do versículo de 1 a 5, diga, reconciliação. Vamos ver como a graça justificadora de Deus agiu no sentido de nos reconciliar com Deus. Porque pelo pecado nós estávamos no estado, viemos ao mundo no estado de inimizade contra Deus. Viemos ao mundo sendo inimigos de Deus. E a graça então tira, destrói essa inimizade, derruba esse muro, essa muralha, essa fortaleza de inimizade criada pelo pecado entre nós e Deus e nos coloca no estado de reconciliação com Deus. E nos versículos de 6 a 11, é importante entendermos que isso só acontece, diga, por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Ou por intermédio de Jesus, ou através de Jesus. Sem Jesus não há salvação. Portanto, a graça de Deus foi bem definida no versículo de João 3,16, no verbo dar. Deus nos amou de tal modo que nos deu. Isso está a graça, no ato de dar, que nos deu seu Filho Jesus Cristo. O que Deus nos deu, isso é a graça. Graça é dádiva, algo que é dado. O que Deus nos deu em Cristo foi o que nós poderíamos dizer de o que Deus tinha de mais precioso, de mais rico. Deus não nos deu esmolas. Deus não nos deu nem o dízimo, 10% de suas riquezas. Deus nos deu toda a sua riqueza,
Deus nos deu a sua maior riqueza. Deus nos deu o seu maior tesouro. Deus nos deu o seu Filho. É isso que é a graça, irmãos. E essa graça tem que trabalhar na nossa vida, tá? Muitas coisas na nossa vida. E uma delas, amados, tá? E uma delas, escute bem aqui, tá? A gente tem que deixar de ser mesquinhos. Viu? O pecado fez a gente muito mesquinho. Somos mesquinhos. Especialmente no que diz respeito a Deus, as coisas de Deus, a obra de Deus. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 15, que nós temos que ser cada vez mais abundantes na obra de Deus, e as pessoas cada vez mais vão se tornando cada vez mais mesquinhas na obra de Deus. No mundo elas não são mesquinhas, não. Tá? No mundo elas pagam qualquer preço, porque as coisas do mundo, para elas, têm valor. Mas justamente as de Deus, que têm valor, os crentes são os primeiros a ser mesquinhos para com aquele que nos deu de graça a sua maior riqueza. Sem nenhuma mesquinharia, não há mesquinharia em Deus. Ele nos deu o seu Filho. Amém. Nos deu o seu Filho. Isso é a graça. A graça é o Pai nos dando Jesus. É isso que Paulo colocou nas saudações e bênçãos soteriológicas que aparecem em todas as suas epístolas, quando ele fala a graça do Senhor Jesus Cristo. E quando ele saúda nas epístolas dizendo a graça e a paz do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu seu Filho Jesus. Glória a Deus. Muito bem, então vamos começar com muita tranquilidade trabalhando aqui, estes primeiros 5 versículos ali, cujo título é, repita mais uma vez, reconciliação. O primeiro versículo começa assim então: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Repita. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Muito bem. O apóstolo Paulo começa falando já de um resultado pleno da obra da salvação em nossa vida. Pela obra da salvação, nós não seremos justificados, nós já estamos justificados. A justificação não é uma coisa de futuro, senão ela só viria lá na glorificação. A glorificação é uma coisa de futuro, mas a justificação é algo que já aconteceu. Nós já fomos justificados. Por que Paulo diz que nós já fomos justificados? Por causa daqueles dois aspectos da obra da salvação. Aqueles dois aspectos da obra da salvação. O aspecto judicial e o aspecto moral. A obra da salvação
possui estes dois aspectos: o aspecto judicial e o aspecto moral. Porque Paulo começa o capítulo 5 dizendo que nós já fomos justificados. Justificados, pois, mediante a fé. Ou seja, não seremos justificados. Já fomos justificados por causa do aspecto judicial. O que é o aspecto judicial da nossa salvação? É o fato de que Deus já fez, já realizou plena justiça contra os nossos pecados na pessoa de Jesus na cruz do Calvário. Os nossos pecados, ou seja, a nossa situação de pecado, a nossa herança adâmica, pela qual viemos ao mundo em pecado, e o salário do pecado é a morte, é o que nós vamos ver lá no capítulo 6, versículo 23, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então, a condenação merecida por nós, pelos nossos pecados, ela foi plenamente aplicada a Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jesus sofreu toda a nossa condenação. Portanto, a pena judicial que nós merecíamos sofrer, e ainda merecemos sofrer, porque viemos ao mundo em estado de pecado, Jesus sofreu essa pena. Jesus sofreu essa penalidade. Então, o aspecto judicial da obra da salvação está plenamente realizado. O aspecto judicial da obra da salvação está plenamente realizado. Jesus não precisa descer aqui na terra para sofrer mais nada em nosso lugar, porque tudo que Jesus sofreu em nosso lugar foi suficiente para sermos justificados. Aleluia. Eu estou justificado. Você está justificado. Cada um de nós aqui estamos plenamente, completamente justificados. Isso não alegra você? Nós estamos justificados em Cristo Jesus, plenamente. A obra de Jesus não foi pela metade, não foi falha, ela foi completa. Jesus recebeu todo o castigo que nós merecíamos. Então ele recebeu sobre si a nossa condenação, e isso faz com que então o aspecto judicial esteja completo. O que não está plenamente realizado ainda é o aspecto moral. O aspecto moral, ele está agora sendo realizado na santificação. Sendo realizado na santificação. É por isso que nós precisamos agora, olha só, vou usar uma palavra para vocês entenderem. Não precisamos mais de justificação, já temos. O que nós precisamos agora é de santificação para fazer jus. Já ouviu essa expressão? Já ouviu essa expressão? Fazer jus? Para fazer jus a essa justificação que nós recebemos.
É o que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 4, versículo 1. Anote aí, Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo de número 1. Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Repitam. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vamos traduzir esse versículo direitinho para você entender. A vocação para a qual nós fomos chamados por meio da justificação. Fomos chamados por Deus por meio da obra da salvação. Quando Deus nos alcança com a obra da salvação, Ele está nos chamando, vocação é chamado, fomos chamados a ser santos, a não ser mais pecadores, fomos chamados a ser santos. Aleluia. Diga assim, para você entender: eu vim ao mundo pecador, e fui chamado por Deus para deixar de ser pecador e me tornar santo. Esse é o chamado. Essa é a vocação a qual fomos chamados. A obra da salvação não é uma obra realizada por Deus meramente para nos livrar de uma merecida condenação. Nós continuamos sendo merecedores de condenação. Mesmo justificados, continuamos sendo merecedores de condenação. A obra de Deus, a obra da salvação, não é meramente para nos livrar de uma merecida condenação, mas para Deus realizar em nós um propósito mais alto que Ele tinha com a obra da salvação: fazer de nós santos como Ele é santo. Fazer de nós santos. Esse é o propósito de Deus com a obra da salvação. Fazer desses salvos santos. Santos em Cristo Jesus. Santos como Ele é santo. Esse é o propósito. Aí então, uma vez alcançados por esse chamado à santidade, pela justificação, tendo os nossos pecados sido pagos, sido condenados em Cristo Jesus, como diz no cântico, no hino antigo da harpa cristã, né? Meus pecados castigados em Jesus, meu pecado castigado em Jesus. Deus está satisfeito com o castigo. Com a crucificação de Jesus, o Pai ficou satisfeito com esse castigo. Ele não quer mais nos castigar. Agora Ele quer nos santificar. Ele quer que nós sejamos santos. Só que a santificação é uma obra de Deus com a cooperação dos justificados. É onde os justificados cooperam, onde os justificados operam juntamente com Deus, tá? Por uma questão até de responsabilidade pessoal, tá? De responsabilidade pessoal. E pela santificação, porque a santificação envolve tudo que diz respeito à nossa vida moral, a nossa vida de comportamento,
a nossa conduta, a maneira como nos conduzimos na terra, como pessoas justificadas, como pessoas alcançadas pela graça de Deus. Eu gosto de exemplificar isso assim. Eu não sei se alguns de vocês já me ouviram dando este exemplo, tá? Eu gosto de exemplificar assim, ó. Vamos supor que o ministro da Educação chegue aqui hoje nessa noite, tá? O ministro da Educação chegue aqui hoje nessa noite e fale para nós assim: olha, vocês foram sorteados lá no Ministério da Educação, vocês foram sorteados e a República Federativa do Brasil decidiu conceder a vocês, através do Ministério da Educação, um diploma. Eu trouxe aqui todos os diplomas com o nome de vocês, um diploma de medicina. A partir dessa noite, todos vocês são médicos, reconhecidos pelo Ministério da Educação. Mas vocês estudaram para isso? Estudaram para isso? Mas ganharam um diploma. Ganharam um diploma. O que você tem que fazer agora? Andar de modo digno, ou seja, fazer jus àquilo que você ganhou de graça, sem ter merecido. Você merece o diploma? Você estudou para ter esse diploma? Você pagou para ter esse diploma? Você recebeu de graça. E agora então você é chamado, você tem um chamado à sua responsabilidade. Agora que eu recebi esse diploma, eu tenho que fazer jus a ele, eu tenho que estudar. É assim que eu vou andar de modo digno disso que eu recebi. Eu tenho que me formar para chegar a ser médico e dizer assim: agora o diploma, realmente eu fiz jus ao diploma que eu recebi, porque eu fui lá e me formei, eu fui lá e estudei. É assim, mais ou menos assim, amados. Eu digo mais ou menos porque qualquer comparação é fraca diante de tanta riqueza que Deus nos concedeu em Cristo Jesus, porque Deus não nos concedeu um diplominha de medicina, não. Deus nos concedeu a salvação, a vida eterna, a vida eterna livre do estado de merecida condenação. E Ele fala para nós: eu dei isso de graça para você. Agora, Efésios 4:1, anda de modo digno disso. Anda de modo digno disso. Porque isso não mudar o seu comportamento, tá? Não mudar a sua vida moral, então não valeu nada para você. Aquela pessoa, aquele crente, portanto, que não se santifica, é por isso que está escrito em Hebreus 12:14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Aquele crente que não se santifica, ele não está dando nenhum valor àquilo que Deus, pela graça, deu a ele, Cristo Jesus. Ele está desvalorizando Cristo Jesus. E é por isso que ele perde depois. Entendeu? Por isso que ele decai da graça. E estamos vivendo em épocas em que muitos crentes já decaíram da graça, muitos crentes estão decaindo da graça. Porque receberam o aspecto judicial da sua salvação de graça, mas não entraram com a sua responsabilidade de se santificar na conduta, no modo de viver, no comportamento, na sua vida moral, não colaboraram com Deus no aspecto moral. Deus não pediu a nossa colaboração no aspecto judicial, porque nós em nada poderíamos colaborar com Ele. Mas Ele pede a nossa cooperação no aspecto moral, porque aqui nós podemos cooperar com Deus na obra da nossa salvação por meio da santificação. Glória a Deus.
Então, por isso que Paulo começa o capítulo 5 de Romanos, dizendo justificados. Nós já estamos justificados, porque o aspecto judicial já está plenamente realizado. Mas nós já estamos completamente santificados? Não, porque a santificação é um processo que vai durar a vida inteira. Por meio desse processo é que nós cumprimos Efésios 4:1 e andamos de modo digno da vocação a que fomos chamados. Então continua no primeiro versículo. Justificados, pois, mediante a fé, aleluia, mediante a fé. Nós já vimos a fé aqui no segmento 1, inclusive com o ícone da nossa fé, que é Abraão. O chamado que Deus fez a Abraão é o chamado que faz a nós também. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei e sê tu uma bênção. Nós vimos nas aulas anteriores, no chamado de Deus a Abraão, os 3 níveis da salvação: a conversão, a santificação e a glorificação, ok? Muito bem, e nós vimos que, né, esse versículo aqui, o de Romanos 5:1, é muito semelhante ao de Efésios 2:8, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé, ou por meio da fé. E essa fé não vem de vós, não. Essa fé é dom de Deus. Não é aquela fé natural. Estão lembrados da fé natural? É a fé sobrenatural, que é dada a nós também, de graça, pelo próprio Deus. Ou seja, Deus nos salva de graça, mas tem uma chave que abre para nós essa porta da salvação. Essa porta que é Cristo. João 10:9, Jesus diz: eu sou Se Jesus é a porta, então o que é a chave que abre essa porta? A chave é a fé. A chave é a fé. Uma pequena chave. Não é uma pequena chave? O que é maior, a chave ou a porta? Olha a porta ali, uma porta ali. Tem uma pequena chave que abre a porta. Toda porta é grande em relação a chave é pequena, mas sem a chave essa porta está fechada. Para abrir essa porta, tem a chave. E a chave é a fé. Fé que Paulo vai explicar lá no bloco 2, quando a gente chegar lá no bloco 2, Paulo vai explicar para nós, né, em Romanos 10:17, que essa fé vem pela palavra. Vem pela palavra. Ouvir a palavra, e como Jesus disse em Mateus 7, ouvir e praticar a palavra. Porque é o que Paulo introduziu lá em Romanos, lá na introdução de Romanos, antes da parte 1, no Romanos 1:17. O justo viverá por fé, tá? O justo viverá por fé. Então, a fé é a chave para a salvação. Então, justificados, pois, mediante a fé. Porque para ser justificados não fizemos nada. Foi Jesus que sofreu tudo. Então o que nós temos que viver? Viver a nossa santificação, viver o aspecto moral, viver pela fé. Portanto, viver pela fé é viver em santificação. É santificar a sua vida, é santificar a sua conduta, mediante a fé. Então, justificados, pois, mediante a fé. Terceira frase do versículo, repita: temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Tá? Paz. Olha a paz aí. Paz
Na linguagem do Antigo Testamento é Shalom em hebraico, na linguagem do Novo Testamento é Eirene, tá? Em grego, paz. Paz que o apóstolo Paulo define em Efésios capítulo 2, versículo 14. Efésios 2, 14, Paulo diz que Cristo é a nossa paz. Repita isso, Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Aleluia. A nossa paz é a própria pessoa de Jesus. Cristo é a nossa paz. Por quê? Porque foi Ele quem conquistou para nós essa paz. A palavra paz aqui é o que define aqui, ó, reconciliação. Reconciliação é a paz. Tem aquele mesmo sentido popular que a gente está acostumado a ouvir de fazer as pazes. Já ouviu isso? Fazer as pazes? Vamos fazer as pazes? Você estava de mal de mim, eu estava de mal de você. Vamos fazer as pazes? Esse é o sentido da paz. Nós éramos inimigos de Deus, tá? Éramos inimigos de Deus. Veja aqui no versículo 10 aí, do capítulo 5, nós vamos chegar ainda hoje aí, no versículo 10, ó. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Leia até aí. Olha, quando inimigos, nós éramos inimigos de Deus, tá? Nós éramos inimigos de Deus. Como inimigos de Deus, olha só, Deus também era nosso inimigo. Nós éramos inimigos de Deus e Deus também era nosso inimigo. Por isso que nós éramos o que Paulo chamou em Efésios 2, abra agora em Efésios 2. Nós éramos filhos da desobediência e filhos da ira. Éramos filhos da desobediência e filhos da ira. Vamos ler aqui em Efésios 2. Efésios 2, de 1 a 3. 3 versículos. Efésios 2, de 1 a 3. Todos encontraram? Amém. Vamos ler juntos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós éramos filhos por natureza, ou seja, pela natureza adâmica, nós éramos filhos da ira. Éramos filhos do amor? Deus estava nos amando? Não, Deus estava irado conosco. É isso que muita gente hoje aí não entende, tá? E fica aí pensando que o evangelho é pregar para os pecadores que Deus ama eles. E vem inventando frase assim, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mentira, isso é uma heresia. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. O pecador é chamado aqui de filho da ira, não de filho do amor.
A partir da reconciliação é que nós deixamos de ser filhos da ira e passamos a ser filhos do amor. Tá? Passamos a ser filhos do amor. A partir da reconciliação. Ou seja, quando somos alcançados pela graça. Deus não nos alcança, amados, pela graça. O que motivou a Deus nos alcançar pela graça não foi amor por nós. Foi amor por si mesmo. Você vai encontrar no Antigo Testamento muitas vezes Deus falando assim, ó, eu estou fazendo isso por amor de mim. Por amor de mim. Porque eu sou Deus e eu tenho propósitos e a minha graça vai agir na realização dos meus propósitos. Então, a graça de Deus nos encontra em estado de inimizade, tanto de nós em relação a Deus, como de Deus em relação a nós. E aí essa graça nos reconcilia com Deus, nos coloca no estado de paz com Deus. Por isso, amados, que a paz do Senhor não é uma mera saudação entre crentes. Oh, a paz do Senhor, irmão. Não. A paz do Senhor é o estado de reconciliação em que nós fomos colocados por causa de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Pela graça de Cristo e pelo dom da fé que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Então a paz é a reconciliação, a paz é a reconciliação com Deus. Então, quem está em Cristo está em paz. Essa paz aí não é aquela paz goiana, tá? Aquela paz goiana é aquela paz que, em vez de paz, fala, deixa quieto. Deixa quieto. Quer dizer, me deixa em paz. Mas o cara está todo lá, está todo cheio de marra e está dizendo, me deixa em paz. Isso não tem paz nenhuma aí. Tá? A paz é estar em Cristo Jesus. Por isso, quando chegar lá no capítulo 8, o primeiro versículo vai dizer, de agora em diante, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é estar em paz. Sabendo que Ele já levou os nossos pecados e que nós agora estamos em constante santificação de vida. Isso é estar em paz e viver assim é ser achados em paz pelo Senhor. Aleluia. Muito bem, então terminamos o primeiro versículo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí entra o 2, continuando. Por intermédio de quem, ou seja, por intermédio de Jesus, por intermédio de quem, obtivemos igualmente acesso, pela fé, olha a fé sendo repetida aí de novo, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Leia o versículo 2. Aleluia. O que você vai notar aqui, amados, do versículo 1 até o versículo 5, eu quero que você note aí na sua Bíblia, do versículo 1 até o versículo 5, as palavras fé,
que aparece no versículo 1, que aparece no versículo 2. A palavra esperança, que aparece no versículo 2, e depois vai aparecer de novo no versículo 4, e depois no versículo 5, de novo a palavra esperança aparece, e ainda no versículo 5, uma só vez, aí, do versículo de 1 a 5, uma só vez aparece a palavra amor. Percebeu aí na sua Bíblia? Então nós temos aí fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Aquelas três que são chamadas, então, dentro da teologia bíblica da salvação, são chamadas de as três virtudes da graça. As três virtudes da graça. A graça de Deus produz em nossa vida três virtudes principais, que Paulo citou, fez questão de citar em 1 Coríntios capítulo 13, dedicando, claro, 1 Coríntios capítulo 13 apenas ao amor, tá? Apenas ao amor, mas ele encerra 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 13, abre aí, 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Repito. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Em um só versículo estão aí as três virtudes da graça. A graça de Deus produz em nós a fé, a esperança e o amor. Essas três virtudes. A maior dessas virtudes é, claro, o amor. Por que o amor é maior? Porque o amor é eterno. O amor é eterno. O próprio Paulo aqui em 1 Coríntios 13 vai dizer aqui, lá no versículo 8. Vamos ver aqui. Versículo 8. No início do versículo 8, 1 Coríntios 13, repita, o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. O amor é eterno. O amor dura para sempre. A fé e a esperança são provisórios. Já ouviram falar no governo aí de medida provisória? MP, medida provisória? Na obra da salvação, Deus estabeleceu duas medidas provisórias. A fé e a esperança são provisórias. Por isso que Jesus é chamado de o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, a fé será consumada. A consumar é acabar. Consumar é finalizar. Quando ela tiver cumprido o seu propósito. A fé e a esperança são duas medidas provisórias. Que são duas virtudes que são dadas para nós na graça para o período de peregrinação até a nossa glorificação. Até a nossa glorificação, nós precisamos da fé e precisamos da esperança. E também precisamos do amor. Só que quando terminar, a necessidade da fé e a necessidade da esperança, vai restar por toda a eternidade apenas o amor. O amor não é provisório. O amor não é provisório. O amor é para sempre. A fé é o quê? Vamos começar pela fé. A fé
Vamos ler Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Repito. Olha só, começa definindo a fé, já ligando ela com a esperança. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam. Esperança vem de esperar. Esperança vem do verbo esperar. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, o que nós estamos esperando? O que ainda não chegou. Enquanto não chegou, nós estamos esperando. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Enquanto nós esperamos, como é que nós corremos essa carreira? Vira uma página aí, Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 2. Só a primeira parte. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Leia até Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aleluia. Nós então, como diz no versículo 1 aí de Hebreus 12, corremos a carreira, ou percorremos essa carreira de santidade que nos está proposta, olhando firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor. Quando? Quando foi a autoria da fé? Quando ele nos deu o dom da fé. Porque essa fé é necessária agora. Porque ela é a certeza das coisas que se esperam, e volta para o 11:1, convicção de fatos que não se veem. Mas quando nós estivermos vendo, por isso em 1 Coríntios 13, Paulo fala assim: agora vemos como por espelho, confusamente. Mas então, quer dizer, quando estivermos lá na glória, veremos face a... Se estivermos vendo, então como que a fé é a certeza, a convicção de fatos que não veem? Quando nós já estivermos vendo, não é mais necessária a fé, porque estamos vendo. A fé é para esse momento em que nós não estamos vendo. Por isso Jesus disse para Tomé: creste porque viste? Essa fé não vale de nada. Essa fé que creu porque viu, não vale de nada. Benditos os que creem sem ter visto. Porque a fé é a convicção de fatos que não se veem. Enquanto não estamos vendo Deus sentado no seu trono lá no céu, junto com Ele, nós precisamos da fé. E precisamos da esperança. Olha como Paulo define a esperança. Nós vamos voltar a ver isso quando chegar lá no capítulo 8 de Romanos, mas vamos pré-ver agora, tá? Abra em Romanos 8, e veja que Paulo fala da esperança em Romanos 8, 24 e 25. Romanos 8, 24 e 25. Encontraram? Vamos ler juntos. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos.
A esperança é para quê? É para esperar, irmãos. Quando chegar aquele que nós esperamos, vamos continuar esperando? Quando Jesus vier, você vai falar assim: não, Jesus, não vou agora não, vou ficar esperando mais aqui. Você vai querer continuar esperando? Aquele que você estava esperando chegou. Se ele já chegou, a espera acabou. Entendeu? Porque a fé e a esperança são virtudes provisórias, mas o amor é uma virtude eterna. Agora precisa da fé, da esperança e também precisa do amor. Por isso nós vamos ler em Romanos aqui, capítulo 5, versículo 5, que esse amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Como? Gálatas 5, 22 e 23, porque o amor é a principal das 9 características do fruto que o Espírito Santo produz em nós. Amém? Então precisamos da fé, da esperança e do amor. Mas um dia a fé será consumada. E quando chegar aquele que nós estamos esperando, não vai precisar mais de esperança, porque já chegou o que estávamos esperando. E aí então, só vai restar o amor. Aleluia. A virtude principal que vamos vivê-la plenamente na glória no céu. Só no amor de Deus. Aleluia. Só no amor de Deus. Muito bem. Volta para o Romanos 5 e você percebeu que no contexto destes 5 primeiros versículos ali, que falam da reconciliação, da salvação, da justificação como reconciliação com Deus, que Paulo inseriu aí a fé, a esperança e o amor. Amém? E no versículo 2 disse, por intermédio de Jesus, nós obtivemos igualmente acesso pela fé. Olha, acesso pela fé. Se a porta está fechada, você só vai ter acesso pela chave. Por isso que a fé é a chave que nos dá acesso a quê? A graça. Nos dá acesso à graça. O Novo Testamento vai falar para nós, tá? Enquanto a gente está estudando a Epístola aos Romanos, a gente tem que estar de olho em todo o Novo Testamento. O Novo Testamento fala para nós de todas as riquezas da graça. De todas as riquezas da graça. A graça possui riquezas infindáveis. Eu vou dar outro exemplo para você. Ao invés de chave, quando você tem uma conta no banco, você tem uma senha, não é isso? Tem uma senha da sua conta? Ok? A graça de Deus é assim, ó. A graça de Deus é assim. É como se Deus abrisse uma conta para nós. Nós somos seus filhos. E Deus abriu uma conta para nós. E ao nos dar Jesus, a sua maior riqueza, né? Ele colocou essa riqueza toda numa conta. E a senha que tem acesso a essa conta é o dom da fé. É a sua fé. Por essa fé você tem acesso a todas as riquezas da graça de Deus. Por isso Paulo vai dizer lá em Romanos 8, 32, é por isso que quando a gente chegar lá no Romanos 8, nós vamos ter 3 sextas-feiras lá em Romanos 8. Em Romanos 8, 32 ele diz, olha, aquele que não poupou o seu próprio filho, Deus não abriu uma conta poupança só para ele, com todas as riquezas dele só para ele, tá? Não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas, porque todas as coisas fazem parte da riqueza, da graça que nós temos em Cristo Jesus. Por isso que Paulo, quando escreveu aos Filipenses, disse em Filipenses 4,19, o meu Deus é poderoso para suprir
em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amados, a graça de Deus é realmente superabundante graça. É o que nós estamos estudando aqui nesse segmento de número 2. E nós obtivemos acesso, obtivemos a chave, obtivemos a senha. A chave, a senha é a fé. A fé que nós ganhamos de Deus, a fé que vem por meio de Cristo Jesus, a esta graça na qual estamos firmes. Na qual estamos firmes. Uma das coisas que é trabalhado aqui no aspecto moral da salvação, ou seja, na nossa santificação, amados, é que definitivamente, queridos, temos que deixar de ser instáveis. Temos que deixar de ser gente fraca. Porque Deus já nos deu tudo para sermos gente forte. Mais que vencedor não é gente fraca. Não é gente tímida. Não é gente covarde. Não é gente instável. Nós não somos mais pessoas de altos e baixos. A salvação trabalha no nosso caráter um caráter de firmeza. Por isso, a exortação neotestamentária do Novo Testamento pela salvação em Cristo, para os crentes serem firmes, estarem firmados na rocha, estarem firmados na fé, estarem firmados em Cristo. Quando fala em Efésios 6, na armadura de Deus, depois de terdes vencido tudo, permanecei firmes. Crente não é mais gente que cai. Crente não é mais gente que tropeça. Crente é gente que está de pé. Crente é gente que está firme. Não é mais vacilante. Porque na graça de Deus, ele tem acesso a tudo o que ele precisa para ser firme. Ok? Esses crentes fracos por aí são ramos que não produzem. O Pai vai cortá-los. Tá? Porque o Pai já fez de tudo e eles não estão valorizando aquilo que o Pai fez e que o Pai deu em Cristo Jesus. Aqueles que o valorizam serão sempre firmes. Pedro disse isso e Judas na epístola antes do Apocalipse: não tropeçarão em tempo algum. Crente firme não tropeça em tempo algum. Porque ele vive em Cristo, ele anda em Cristo, ele está em Cristo, ele está com a sua vida edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Então, por isso Paulo diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A esperança de chegar na glória, a esperança de chegar na casa do Pai, porque a esperança é uma virtude que agora é necessária, porque ainda não chegamos lá, estamos ainda aqui, como Davi disse no Salmo 23, andando pelo vale da sombra da morte, mas não tememos mal nenhum, porque Tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Tu me preparas uma mesa farta bem na presença do inimigo. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E aí chegou a esperança da glória. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Até lá nos gloriamos na esperança, porque somos cada dia enriquecidos com a sua bondade e com a sua misericórdia. Pode acontecer o que acontecer em nossas circunstâncias. Pode acontecer coisas que nos levem a chorar, que nos levem a sofrer, que tragam algum sofrimento, mas, como Paulo vai dizer também lá em Romanos capítulo 8, os sofrimentos
da vida presente não tem comparação com a glória futura que nos está reservada em Cristo Jesus. É tanto que quando chegar na glória, toda lágrima será enxugada dos olhos. Isso significa que você não vai nem pensar mais nos sofrimentos que você teve aqui na terra, porque quando você estiver na glória, os sofrimentos que você teve na terra não terão mais nenhum valor emocional na sua vida. De tanto que você estará cheio do amor de Deus na glória eterna, contemplando a face do Pai, em Cristo Jesus. Uau, mas que maravilha, hein? Alegre-se no Senhor. Hoje, amados, é agora que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É por isso que somos o povo mais alegre da face da terra. É por isso que uma das coisas que o Espírito produz em nós é a alegria. Essa é a alegria cristã, a esperança da glória. Essa é a alegria cristã, eu dizer, eu estou indo para a glória. Para onde você está indo? Eu estou indo para a glória. Cada dia eu estou dando mais passos em direção à glória de Deus. Por isso cada dia eu estou mais alegre, porque cada dia eu estou mais perto da glória do papai. Oh, amados, que maravilha. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E agora olha o que ele vai dizer no versículo 3. E não somente isto, ou seja, não somente nos gloriamos na esperança da glória, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Leia o 3. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Aleluia! Olha só. Nos gloriamos nas tribulações. Olha que Paulo disse aqui, ó, nos queixamos nas tribulações, reclamamos nas tribulações, ficamos xingando no meio das tribulações, ficamos achando ruim as tribulações, ficamos murmurando, ficamos reclamando, Deus, porque o Senhor permitiu isso? É assim que nós ficamos? Não. Nos gloriamos nas próprias tribulações, quaisquer que sejam as tribulações, dos tipos de tribulações e sofrimentos mais variados possíveis que possam existir e nos alcançar enquanto estamos aqui nessa vida. Paulo vai dizer lá em Romanos 8 que Deus pega tudo isso e faz com que tudo isso concorra para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque Deus pega tudo isso e faz com que, através de todas essas tribulações, seja produzida em nós uma outra virtude altamente necessária, ligada à virtude da fé e da esperança, e também do amor, a virtude da perseverança. A perseverança na qual Jesus condicionou a salvação em Mateus 24:13, quando ele disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança. 13. Mateus 24:13. Ora, se a salvação foi condicionada por Jesus à perseverança, então nós precisamos de perseverança, não é isso? Olha como em Hebreus 10 fala da nossa necessidade de perseverança. Vai em Hebreus 10, final de Hebreus 10, final de Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Hebreus 10, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança,
para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Repitam. Aleluia. Olha só como esse versículo é completo. Tendes necessidade de perseverança para quê? Para que, havendo feito a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Então, tendes necessidade de perseverança para quê? Para quê? Esse para quê indica finalidade. Para quê? Para que propósito? Indica propósito. Tendes necessidade de perseverança para quê? Havendo feito a vontade de Deus, ou seja, havendo se santificado, alcanceis a promessa. A promessa é a glorificação. A glorificação que vai ser resultado da santificação. É o terceiro nível da salvação, estará na glória de Deus. Ok? Então, para se santificar, precisamos de perseverança. Então, basicamente, o que Jesus disse em Mateus 24:13 é: aquele que perseverar até o fim, em quê? Na sua santificação. Vai ser concedido a ele a promessa da glória, né? A promessa da glória. Então, a perseverança é necessária. Tendes necessidade de perseverança. Agora, voltando para o Romanos 5:3, se nós temos necessidade de perseverança, Romanos 5:3 está nos informando que essa perseverança da qual nós tanto necessitamos é produzida pela tribulação. É produzida pela tribulação. Sem tribulação não há produção de perseverança. Ore a Deus pedindo perseverança. Ele vai responder a sua oração te dando tribulação. Maravilha, hein? E a tribulação produz a perseverança. A tribulação produz a perseverança. É em meio à tribulação que a perseverança necessária, ela é produzida. Então nós estamos no lugar certo, no mundo. O mundo é o lugar certo para nós produzirmos perseverança. O mundo é o lugar certo para a perseverança ser produzida em nós, porque é um mundo totalmente atribulado e cada vez mais atribulado. É um mundo que odeia Deus, odeia Cristo, odeia a palavra. É um mundo satânico, diabólico. Um mundo que João disse em 1 João 5,19, um mundo que jaz no maligno, que é o pai da mentira. E nas palavras de Jesus, o diabo é o príncipe deste mundo. A tribulação produzida por esse mundo, tá? O diabo, os demônios, os ímpios, o sistema secular, anti-Deus, ateu, contra Deus, tudo isso, todos esses inimigos são instrumentos de Deus para produzir perseverança nos seus filhos. Deus está usando eles. Deus está usando o diabo. Deus está usando Satanás, Deus está usando os demônios, Deus está usando os ímpios, Deus está usando o mundo para criar bastante tribulação, a fim de que em meio a essas tribulações, nós recebamos a produção da perseverança. Então para de chorar diante das tribulações e começa a dar graças. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, não é isso? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
versículo 18. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que Jó fez quando no mesmo dia perdeu todas as suas riquezas, perdeu tragicamente, violentamente, todos os filhos e todas as filhas. É só ler o livro de Jó para você ver o que aconteceu. Ele ficou lá chorando igual um desesperado? Ele se prostrou, ele adorou. O que diz lá em Jó ele adorou. Ele não perdeu um ente querido, não, perdeu todos os filhos e todas as filhas no mesmo dia. Em um dia, mas olha a tragédia de Jó. Essa foi a tribulaçãozinha que Deus mandou para Jó ter perseverança, para produzir perseverança nele. Em um só dia, Jó adorou e disse: o Senhor foi quem me deu tudo isso. O Senhor foi quem me deu esses filhos. E foi o Senhor quem os tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Está vendo o que é ser de Deus? Que maravilha. A tribulação produz a perseverança. Então a tribulação é necessária. Então pega lá o Filipenses 2,13, 2,14, aliás, Filipenses 2,14, e não murmureis de coisa alguma. Não murmureis de coisa alguma, em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque Deus está providenciando para você produção de perseverança. Aí o que a perseverança faz? Versículo 4. A perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. E a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Repita. Aleluia. Quanto mais nós passamos por tribulação, e essa tribulação produz perseverança, nós nos tornamos mais experientes. Estou lembrando de Paulo lá em Filipenses 4. Filipenses 4, antes do versículo 13, versículo 12, 11, 12, fala assim: eu já tenho a experiência de tudo. Tanto de fartura como de pobreza. Tendo muito ou tendo pouco, não importa. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus quer filhos experientes. Filhas experientes. O nosso modelo é Jesus? O nosso modelo é Jesus? Olha o que disse de Jesus Isaías no capítulo 53. Homem de dores, experimentado no sofrimento, que levado em meio a uma condenação brutal e injusta, porque ele não tinha pecado, não abriu a boca. Como ovelha conduzida ao matadouro, não abriu a boca. Não abriu a boca para reclamar. Não abriu a boca para murmurar. Que coisa linda. Isso é experiência. Experimentado no sofrimento. Deus quer filhos experimentados. Filhos experimentados. Filhos que nenhum sofrimento vai separá-los de Deus. Nenhum sofrimento os colocará contra Deus. Isso aqui já está no início do segmento 2. E lá no final, lá no capítulo 8, lá no final, Paulo coloca assim, como é que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus? Assim, dizendo isso aqui, quem nos separará do amor de Deus? Será a morte, a vida, a fome, a nudez, o perigo, a espada, os anjos, os principados, as potestades, a altura, os abismos? Aqui nesse mundo, nós somos como ovelhas. Somos tratados todos os dias como ovelhas levadas ao matadouro.
Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais que vencedores por aquele que nos amou. Por isso, nenhuma dessas coisas há de nos separar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. É assim que Deus quer filhos. Filhos experientes. Filhos experimentados. Que não fica por aí murmurando, reclamando da sorte. O povo no deserto reclamou da sorte. Começaram a sentir saudades do Egito porque achavam que lá estava a melhor situação. Deus abriu a terra e fez eles morrerem no deserto. Fez a terra engoli-los. E fez toda aquela geração morrer no deserto. Só 2 não morreram, Josué e Calebe, porque eles não reclamaram, eles exaltaram o nome de Deus. Certamente o Senhor está nos dando uma terra que manda leite e mel. Então, a perseverança produz experiência, e a experiência produz a esperança, ou seja, quanto mais experientes nós ficamos, mais aumenta a nossa esperança, a esperança da glória. Paulo diz lá aos Colossenses, Cristo em vós, a esperança da glória. Quanto mais experientes nós ficamos, mais fazemos isso que Paulo diz no final do versículo 2, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança aumenta. E é claro que a fé aumenta, o amor aumenta também. E o versículo 5, ora, terminando ali então a reconciliação, tudo isso aí vem na reconciliação. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Repita. Esse processo que Paulo acabou de mostrar para nós aqui, que nós acabamos de ver aqui na epístola, esse processo de a tribulação produzindo perseverança, a perseverança produzindo experiência, a experiência produzindo esperança, ele também foi explicado por Tiago no início da sua epístola. Vamos ver? Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Tiago 1, de 2 a 4. Glória a Deus. Vamos ler juntos? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aleluia. Então, olha, tende por motivo, versículo 2, tende por motivo de toda alegria. O que? O passardes por algumas provações? O passardes por várias provações. Aleluia. Eu nunca esqueço um dia que uma senhora ligou para mim lá em casa, e estava chorando no telefone, quase não conseguia falar, e eu comecei a orar por ela, depois ela conseguiu falar, pastor, eu estou passando por várias provações. Aí eu falei, aleluia! Glória a Deus, irmã! Parabéns para a senhora, eu fico feliz. Falei desse jeito. Mas como, pastor? A senhora nunca leu na Bíblia? Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque
a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É disso que a senhora precisa. A senhora está de parabéns. A senhora quer que eu ore para que pare as provações? Eu quero, não, eu vou orar para que a senhora tenha mais, que vai ser bom para a senhora. Parece que os crentes não entenderam o que Jesus disse. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas essas aflições não é para você sucumbir a elas. Essas aflições é para você ganhar bom ânimo. Porque eu venci o mundo e já dei, nas entrelinhas ele estava dizendo isso, já dei a vocês na minha graça tudo o que vocês precisam para vencer também. Então esse texto de Tiago aqui, né, também, com outras palavras, ajuda a completar o que Paulo colocou em Romanos capítulo 5. Volta então para o capítulo 5, e o versículo 5 diz, né, a esperança não confunde. Ou seja, vamos colocar uma outra palavra aqui, a esperança não deixa dúvida. A esperança não deixa dúvida. O que nós estamos esperando, não estamos esperando em vão. É certo que vai chegar o que estamos esperando. É certo, isso é certeza. Aleluia. Por isso a fé é certeza das coisas que se esperam. A fé é certeza. Não confunde aqui, significa não deixa dúvida. O que nós esperamos vai chegar. E está às portas. Aleluia. A esperança não confunde. Por que que não confunde? Porque o amor de Deus, que então é a virtude eterna da graça, das três virtudes, a maior, das três virtudes da graça, fé, esperança e amor, a maior é o amor de Deus é derramado, aqui é constantemente derramado, é 24 horas por dia derramado, em nossas almas, o nosso coração aí é a nossa alma, é derramado na nossa alma, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A palavra outorgado aí, que nos foi dado por direito, já que o que nos fazia, né, não ter o Espírito Santo era o nosso pecado. E ele já foi completamente justificado aqui no aspecto judicial da salvação. Então Deus falou, então meu Espírito Santo pode estar em você agora. Foi nos dado por direito para ele derramar em nosso coração o amor com o qual nós podemos amar a Deus, dentro do princípio bíblico de amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e de amar o próximo, baseado no novo mandamento dado por Jesus, não mais o mandamento do Antigo Testamento, que era amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas o novo mandamento dado por Jesus em João 13:34. Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amor suficiente para obedecer o que Jesus disse. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem, abençoai-os e não os amaldiçoeis. Amor suficiente para, como Tiago escreveu, nunca mais sair da nossa boca nenhuma maldição, mas somente bênção. Para quem quer que seja, irmãos. Nós não somos amaldiçoadores, nós somos abençoadores. Não temos que amaldiçoar ninguém, nem crente, nem ímpio, ninguém. Nós temos que ser abençoadores. Da nossa boca não pode sair duas coisas contraditórias, bênção e maldição. Só pode sair bênção porque nós fomos altamente abençoados por Deus em Cristo Jesus. Não pode haver mais lugar de maldição na nossa vida e nem nas nossas palavras, nem na nossa boca. Como de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, salobra, amarga. Da nossa boca não pode mais sair maldição, só pode sair bênção.
Por isso que nós oramos em favor, nunca contra ninguém. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Oramos em favor de todos os homens, oramos em favor dos governantes, dos reis, dos que estão investidos em posição de autoridade, mesmo que eles sejam pecadores e corruptos, nós não os amaldiçoamos, não oramos contra eles, oramos em favor deles. É isso que a Bíblia ensina para nós. Porque em nosso coração não existe mais maldição. Deus nos tirou da maldição, Deus nos colocou na bênção. Somos abençoados e abençoadores, em nome de Cristo. Mesmo que as pessoas do mundo não mereçam, tal como nós também não merecemos Cristo nenhum dia da nossa vida. Mas Deus mesmo assim nos agraciou em Cristo Jesus. Aleluia. Então esse é o amor, por isso que o amor é eterno, por isso que o amor é a maior virtude. Por isso que o amor é o selo de validade para tudo aquilo que você faz. Porque se você faz alguma coisa sem o amor, essa coisa que você faz, por boa que ela seja, não tem mais diante de Deus nenhuma validade. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, não sou nada. Sou como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, se não tiver amor, nada sou. Ainda que eu dê todos os meus bens, distribua entre os pobres e dê o meu próprio corpo para ser sacrificado no lugar de alguém, se não tiver amor, não sou nada. O amor é que dá validade diante de Deus para tudo que você faz. Se você o fizer com amor, se você o fizer por amor, por causa desse amor, se o amor for a força motriz impulsionando você a fazer todas as coisas, e você pode dizer, estou fazendo isso por amor. Amém? É por isso que fomos reconciliados com Deus. Por meio de Jesus, versículos de 6 a 11. 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Vocês. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Esses ímpios éramos nós. Quando nós não éramos convertidos, é que éramos fracos, amados. Agora não somos mais fracos não, agora somos fortes. 1 João capítulo 2, vós sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então não vem mais com esse negócio de desculpa de fraqueza, porque Deus já nos deu tudo em Cristo para sermos fortes. Quando éramos fracos, Cristo morreu por nós. Aí Paulo vai dizer sobre essa morte de Cristo por nós, né? Que coisa impressionante. Ele diz assim no 7, dificilmente alguém morreria por um justo. Não, eu vou morrer por esse cara lá porque ele é um cara justo, eu vou morrer por ele, vou dar minha vida por ele porque ele é uma pessoa justa. Foi isso que motivou Jesus a morrer por nós, porque éramos pessoas justas? Então, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom, ou seja, por um homem bom, alguém se anime a morrer, né? Vão morrer porque essa pessoa é uma pessoa muito boa. Não foi esse o caso, né? Não foi esse o caso. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, maus, ímpios, injustos. E por que precisamos de santificação? Porque ainda tem muita injustiça grudada na nossa alma, tem muita injustiça nas nossas
nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos atos, na nossa vida moral. Por isso que o aspecto moral da nossa salvação não está ainda completo, não está ainda realizado. Ele está sendo realizado na santificação. Logo, versículo 9, muito mais agora, sendo justificados, pega a palavra lá do primeiro versículo, justificados pelo seu sangue. Quando eu falo sangue de Cristo, tá? O sangue de Cristo é uma maneira de se referir ao seu sacrifício, tá? É uma maneira de se referir ao seu sacrifício. O sangue de Cristo é o sacrifício de Cristo por nós. Sendo justificados, portanto, pelo sacrifício de Cristo, ou seja, pelo seu sangue, seremos por ele salvos da justa ira de Deus, salvos da justa ira de Deus, que continua por aí agora sobre os ímpios. Por isso que, preguei esses dias atrás na igreja aqui, na congregação, que Jesus é, lá no Salmo 91, Jesus é o esconderijo do Altíssimo, Jesus é a sombra do Onipotente. O esconderijo do Altíssimo, para nos esconder de quê? Nos esconder, não é nos esconder de Satanás, não. Deus não nos esconde de Satanás, não, amados. Tá? Não nos esconde, não. Ele prepara para nós uma mesa na presença do inimigo, não é na ausência do inimigo, não. Deus não nos esconde de Satanás, não. Satanás é o que está no mundo. O que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Deus não nos esconde de Satanás, não. Ele nos dá poder sobre ele. Lucas 10, 19, eu vos dei autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. O esconderijo do Altíssimo é para nos esconder da justa ira de Deus. Em Cristo Jesus, nós fomos protegidos. Jesus é como um esconderijo, olha só. Como um esconderijo, uma cobertura, tá? Uma sombra, a sombra do Onipotente, uma cobertura. Ele se colocou então entre nós, Jesus se colocou entre nós e a ira de Deus. Então a ira de Deus não nos atingiu, porque atingiu a cobertura, atingiu Jesus. E nós ficamos protegidos da ira de Deus no esconderijo do Altíssimo. É isso que significa aqui, né? É isso que significa aqui, que pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, ou seja, pela sua proteção, pela cobertura, ele nos cobriu, tá? Ele nos cobriu e nos protegeu, né? Então seremos por ele salvos da ira. Hebreus vai dizer que horrenda coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. A ira de Deus, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ai dessa humanidade, viu? Ai dessa humanidade que está debaixo da justa ira de Deus. Deus nos colocou debaixo de Cristo Jesus. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se a morte de Jesus nos livrou da ira de Deus, a vida de Jesus nos concede vida eterna na glória. Para sempre. É isso traduzindo o que Paulo está dizendo aqui. E terminando então a nossa aula de hoje no 11. E não apenas isto, mas nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Se você percebeu aqui, do 1 ao 11 tem 3 gloriamos. Primeiro,
nos gloriamos porque recebemos acesso pela fé a essa graça. Segundo, nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz a perseverança. E terceiro, nos gloriamos em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus, ok? Por intermédio de quem recebemos agora esta reconciliação com Deus. E o que é cumprir esse terceiro, nos gloriamos aí? Nos gloriar em Cristo Jesus. Louve Jesus, amado. Glorifique Jesus, amado. Cante para Jesus, adore Jesus, invoque o nome de Jesus, ore a Jesus, obedeça a Jesus, imite a Jesus. Jesus tem que ser tudo na sua vida. Jesus tem que ser a sua vida. A minha vida é Jesus. Fora de Jesus não há nada mais que tenha relação comigo. É em Cristo Jesus. Eu sou de Jesus, eu estou em Cristo Jesus e eu só glorifico Cristo Jesus. Aleluia. Então essa é a nossa primeira aula aqui de Romanos capítulo 5, os primeiros 11 versículos. Semana que vem vamos entrar aqui na segunda parte. Semana que vem estaremos encerrando o capítulo 5, estaremos encerrando então a introdução do segmento 2, e daqui a 15 dias entraremos então no capítulo 6, no desenvolvimento, vencendo o pecado.